Palestra de hoje tem como tema amor e egoísmo. Nós utilizamos a parábola dos cabritos e ovelhas no final do sermão profético, está contido em Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, sentará no trono e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá aos que estão à sua direita: venham, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deu de comer, tive sede e me deu de beber, estive nu e me vestiu, era forasteiro e me recolheu, estava prisioneiro e enfermo e me visitou. Perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos faminto, sedento, nu, forasteiro, encarcerado e enfermo e te assistimos? Quantas vezes fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, fizeram a mim? Ele disse aos que estavam à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno, pois tive fome e não me deu de comer, tive sede e não me deu de beber, estive nu e não me vestiu, era forasteiro e não me recolheu, enfermo e preso e não me visitou. Eles perguntaram: Senhor, quando te vimos faminto, sedento, nu, forasteiro, enfermo e encarcerado e não te assistimos? Todas as vezes que deixaram de fazer a um dos meus irmãos pequeninos, a mim deixaram de fazer. No livro Na Escola do Mestre, Vinícius explica que o primeiro grupo foi conduzido pelo amor e o segundo pela influência do egoísmo. Ele ainda diz que céu e inferno resultam de solidariedade ou isolamento. A condenação daqueles que estavam à esquerda procedeu do bem que deixaram de fazer. O sentimento que desperta interesse pelos que sofrem é o amor. A indiferença, frieza ou impiedade são a resistência do egoísmo. Todas as virtudes são modalidades que o amor assume na esfera do bem. Nesta parábola, Jesus encarna todos os sofredores e abandonados do mundo. Cada um dos padecentes da parábola representa certo problema social sem solução. Os famintos, sedentos e nus representam a miséria, doentes, a enfermidade, encarcerados, crime. Os forasteiros são aqueles que perambulam ao léu, são os desocupados. Nós devemos encarar os problemas sociais trabalhando por sua solução, lembrando que, de qualquer forma, se cumpre a justiça divina. Contribuir com nosso esforço pessoal é imprescindível para a evolução do planeta. Os males que infelicitam o planeta estão na organização social vigente, que é cheia de egoísmo, onde a finalidade é somente o lucro e vai do interesse do bem material até o que objetiva a vaidade ou prestígio. A vitória do amor sobre o egoísmo, do sentimento sobre os interesses, é a única vitória capaz de assegurar a felicidade humana. No Livro dos Espíritos, questões 886 a 892, nós podemos observar explicações sobre o verdadeiro sentido de caridade como entendia Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, onde amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que seja possível e que desejamos que nos façam. Amai-vos como irmãos, nos pede Jesus. A caridade não se restringe a esmolas
e nos proíbe de humilhar os outros. Os espíritos ainda trazem um exemplo dizendo que ao rico são dispensadas todas as atenções, mas se a pessoa é pobre, entende-se que não precisa se preocupar com ela. O homem bom eleva aos seus olhos o seu inferior, reduzindo a distância que os separa. Amai os vossos inimigos, quer dizer perdoá-los e retribuir o mal com o bem. Quem procede assim se torna superior aos inimigos, mas se procura vingança, se coloca abaixo deles. Pedindo esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, ou seja, ele se embrutece. A sociedade que se baseia na lei de Deus deve prover a vida do fraco sem humilhação, assegurar a existência dos que não podem trabalhar. O homem de bem que compreende a caridade vai ao encontro do necessitado sem esperar que lhe estenda a mão, ou seja, que peça. A verdadeira caridade é bondosa, está no ato e na forma como é praticada. Tem duplo valor o serviço prestado com delicadeza. Mas a ostentação tira o mérito do benefício. E Jesus nos traz uma outra frase muito importante: ignore a mão esquerda o que fizer a direita. Lembrando que nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor da humilhação detém o pobre, que sofre sem queixas. A este, o homem verdadeiramente humano procura. O espírito está sempre entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior para quem deve cumprir os mesmos deveres, ou seja, guiar e aperfeiçoar. Eles ainda nos lembram que há homens que se veem obrigados a mendigar, mas se uma boa educação moral tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, e a lei de Deus aí nos lembra de lei de trabalho e lei de progresso, ele não teria caído nos excessos da perdição. Ainda no Livro dos Espíritos, questões 913 a 917, dentre os vícios, o mais radical é o egoísmo, daí deriva todo o mal. Quem quiser se aproximar da perfeição moral, deve expurgar do seu coração o egoísmo, porque é incompatível com justiça, amor e caridade. Neutraliza as qualidades. O egoísmo será extinto à medida que os homens se instruem espiritualmente e menos valor dão às coisas materiais. É necessário reformar as instituições que entretêm e excitam o homem, mas isso tudo depende da educação. O egoísmo se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra. Depurando-se por encarnações sucessivas, os homens se despojam do seu egoísmo e outras impurezas. Nós devemos lembrar que existem homens isentos de egoísmo e que são caridosos. Quando os homens se despojarem do egoísmo, viverão como irmãos, sem fazer o mal, auxiliando-se com solidariedade. O egoísmo enfraquecerá quando a vida moral predominar sobre a material. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nós podemos concluir que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da humanidade, porque impede seu progresso moral. Ao Espiritismo, cabe a tarefa de fazer a Terra se elevar na hierarquia dos mundos, porque nos faz compreender tudo o que ficou mal interpretado. Nós temos todo o discernimento que nos leva a ter a certeza de que através de nossas boas ações nós iremos evoluir e assim participar do progresso de avanço de toda a humanidade. O verdadeiro crente deve ter coragem para vencer a si mesmo, extinguindo o egoísmo. Jesus é o nosso exemplo de caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, porque lavou as mãos dizendo: que me importa? Se este homem é justo, por
que vocês o entregam à crucificação? Jesus nunca repeliu ninguém e nem temeu prejudicar a própria reputação quando andou com a mulher adúltera, com os criminosos ou com leprosos. Quando o tomaremos como exemplo de nossas ações? Se a caridade reinasse, o mal não dominaria. E é a partir daí que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós poderemos questionar, então, se nós estamos tendo atos caridosos. Mas ao invés disso, nós então lembraremos se algum dia nós necessitamos de pessoas que nos estendessem as mãos. Nós iremos lembrar que a caridade não se restringe apenas à caridade material, mas também à caridade moral. E então, neste momento, lembre-se, meu irmão, minha irmã, se em algum momento de sua vida, pequenino, já adulto, cuidando de sua família, se você necessitou de amparo, se você se desesperou, se você percebeu que de repente não tinha o básico dentro do seu lar. E neste momento você se lembrou de pedir a Deus por um auxílio e Ele lhe enviou uma pessoa afetuosa. Talvez ela não fosse um ente querido, uma pessoa do seu sangue, mas um alguém que Deus enviou para lhe prestar o socorro necessário. Ela lhe encaminhou um alimento, ela lhe levou um cobertor, um presente para seu filho, ou então essa pessoa chegou no momento onde você precisava desabafar. Ela precisava ouvir as suas aflições e você desabafou com ela. Essa pessoa pode ter levado o Evangelho e pode ter levado você também a elevar a sua esperança. Nós nos lembraremos destas pessoas que Deus encaminha até nós para nos fazer continuar na nossa caminhada, crentes de que tudo tem sempre um bom motivo para acontecer e que nenhum de nós está sozinho. Que os bons espíritos possam encaminhar a esta pessoa as nossas boas vibrações de paz e de gratidão. E concluindo a nossa reflexão, nós saberemos que quando nós recebemos o amparo dos nossos irmãos, nós passamos de um sentimento de aflição e angústia para um sentimento de esperança e de paz. É tão bom quando nós podemos contar com o apoio de outras pessoas. E desta forma nós temos a certeza de que o nosso papel aqui, sem dúvida nenhuma, é auxiliarmos uns aos outros. Como os espíritos disseram que nós estamos sempre numa situação onde temos um espírito superior que nos guia e aperfeiçoa, mas onde nós também somos superiores a alguém a quem devemos guiar e aperfeiçoar. Sendo assim, nós sempre temos condições de prestar atenção nas outras pessoas e quando nós fazemos isso, nós deixamos o nosso egoísmo de lado, porque o egoísta, ele não enxerga ninguém. O egoísta, ele só se preocupa com o seu mundo, ele só vê as suas necessidades. Quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado, nós conseguimos observar os nossos irmãos necessitados. E necessidade, como eu disse anteriormente, não é simplesmente faltar o pão, mas também é quando lhe falta a prece. É quando lhe falta o incentivo moral. E isso, meus irmãos, qualquer um de nós pode levar. É só estar bem intencionado e procurar se elevar para estar conectado aos bons espíritos. Espero que as nossas reflexões e o nosso estudo singelo acrescente em suas vidas.
agradecendo a Deus, que é o nosso Pai, e a Jesus, que é o único Mestre, por tudo que nós temos, por todas as nossas provas e por todos os nossos consolos. Senhor, que nós possamos nos depurar e consigamos, então, prestar mais atenção a todos aqueles que passam por nós, agradecendo ao amigo Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.